Minha querida, meu querido, seja bem-vinda, bem-vindo a essa nossa terceira aula do treinamento de como utilizar os precedentes no direito processual civil brasileiro. Eu tenho certeza que nesses 4 encontros que você vai maratonar, são apenas 15 minutos aproximadamente em cada um deles, estamos aqui no terceiro. Ao final deles, você vai passar a utilizar esses precedentes qualificados presentes no 927 do CPC de maneira muito mais adequada, produtiva para as suas finalidades, dependendo da função que você exerça. Eu sou o professor Ubirajara da Fonseca Neto. Eu já ministrei, ministro ainda, aulas em graduação e pós-graduação em algumas das maiores instituições desse país, com muita satisfação. Já atuei em mais de 10 mil processos nesses 25 anos de carreira, desde que eu comecei a advogar e atuar como consultor. E estou aqui para compartilhar essa minha experiência, um pouco dessa minha experiência e também da pesquisa que fiz no doutorado e que aplico dia a dia em termos práticos e objetivos. E nesse terceiro encontro, que eu quero explicar a você, o que você vai entender ao final desses 15 minutos, é que verdadeiramente nós temos um sistema de precedentes qualificados no Brasil. Sim, é verdade que o conceito de precedente é bastante debatido na ciência processual, mas o fato é, nós temos conjunto de fundamentos de fato e de direito que estão presentes, por exemplo, em acórdãos de IRR, de IAC, de IRDR, de controle de constitucionalidade, de decisões dos plenários do tribunal. Estou dando exemplos aqui dos incisos do 927. E sim, esse conjunto de fundamentos de fato e de direito, que, por exemplo, às vezes dão ensejo a uma súmula. Esse conjunto, a que costumamos dar o nome de ratio decidendi, ou seja, razão de decidir, sim, ele serve de referência para decisões futuras. E como eu mostrei lá na primeira aula, STJ e Supremo estão utilizando isso como eficácia vinculante. Então, definitivamente, você precisa saber aplicar isso que eu estou colocando aqui na tela para você. Nós temos uma orientação geral de que a jurisprudência precisa ser estável, íntegra e coerente. E esse conjunto de orientações está no 926. Mas como eu também falei nas aulas anteriores, esse essa orientação vai ser efetivada ou vem sendo efetivada nos últimos anos, especialmente de 2016 para cá, por meio de quais instrumentos. E daí a ideia de um sistema, de uma teia, porque sim, nós temos conjunto diverso de dispositivos que vão se entrelaçando, como acontece, por exemplo, no sistema de juizados, entre as leis 9.099 de 95, 10.259 de 2001, 12.153 de 2009. Outro sistema que também temos no Brasil, aquele fruto da união das leis 8.078 de 90, o CDC, com a 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. Aqui nós temos mais um sistema, por isso podemos denominar dessa forma. E ainda que haja divergência, se afinal é um sistema ou não, uma divergência pequena, mas o fato é, existem dispositivos que vão se encontrar, que estão presentes em favor da aplicação desses instrumentos presentes no 927 do CPC. E é por isso que você precisa entender que existem esses dispositivos que vão ser aplicados
nas instâncias. Por isso eu fiz uma pirâmide que você está vendo aí na tela. Mas vamos lá. Então, nós temos a orientação, nós temos um rol de instrumentos objetivos que vão ser utilizados para que essa jurisprudência permaneça ao máximo possível como estável, íntegra e coerente. Algo de que também já falei nas aulas anteriores. Então, nós acabamos com aquela questão de dispositivo dizendo os magistrados, o desembargador, o ministro do STJ e do Supremo pode proferir decisão monocrática se houver jurisprudência dominante. Não, não se fala mais em jurisprudência dominante. Se falam nos instrumentos que estão no 927. Então, aquilo que o magistrado lá da ponta precisa aplicar é a ratio decidente que deu ensejo à súmula. É o conjunto de fatos e fundamentos de fato e de direito, que formam um precedente que você retira dos acórdãos do IRR, do IRDR, do IAC. Objetivamente, é isso que ele precisa aplicar. E se é isso que o magistrado, a magistrada precisa aplicar, é isso que você precisa colocar na sua petição. É onde eu quero chegar. Quando você vai elaborar uma inicial ou uma contestação, será que você pesquisou antes quais são os precedentes qualificados? E esse termo é do STJ, não é meu. Quais são os precedentes qualificados que existem a respeito daquela matéria? E quando você vai interpor um agravo ou apelação, será que você está pesquisando no rol desses instrumentos, lá do 927, se existem precedentes, se existem teses, se existem entendimentos a respeito dessa matéria? Mas também não adianta você apenas mencioná-lo. Você precisa construir essa ideia na peça de que existe um sistema por trás daquilo e que, portanto, você, por exemplo, elaborando uma contestação, você poderia advertir ao magistrado, alertar ao magistrado que ele deveria ter aplicado o 332 naquela hipótese, porque contra a tese do autor existe um dos precedentes do 927 que combinam com o 332, que trata da improcedência liminar. Todos esses alertas estão aí, gritando para você por meio desses instrumentos que você vê aqui na tela e que nesses 4 encontros eu estou querendo, né, cuja importância nesses 4 encontros eu estou querendo demonstrar para vocês. Pois bem, você vai me dizer, não, tudo bem, a gente tem um dispositivo genérico que menciona que a jurisprudência precisa ser estável, íntegra e coerente. E nós temos um dispositivo que diz quais são os instrumentos por meio dos quais nós vamos chegar a essa coerência. Temos só isso? Não. Nós temos elementos, nós temos dispositivos que dialogam com o 927. Nós temos aquilo que eu estou chamando aqui de elementos de sustentação. Nós temos dispositivos que vão ratificar que sim, aqueles precedentes qualificados do 927 precisam ser aplicados. Então, nós temos o artigo 10, que compara... Bom, desculpe, eu ia falar do 371. Nós temos o artigo 10, que fala do princípio da não surpresa, que é interpretado no sentido de que não é permitido que se pegue a coletividade de surpresa, e está inclusa aí a ideia de que desobedecer precedentes seria uma das formas vedadas pelo artigo 10
já que pegaria a coletividade, pegaria os jurisdicionados de surpresa. Nós temos o 371, eu vou falar do 371 antes. Nós temos o 371 que, comparado ao código, ao correspondente, lá no código de 73, ali no capítulo do 130 e seguintes, lá do código de 73, que equivale ao 370, 371, são dispositivos que vão nos dizer que, na verdade, o juiz nunca foi, e mais do que nunca não é livre. Então, o advérbio livremente foi retirado do artigo 371, para deixar claro que sim, existe um padrão decisório que precisa ser respeitado. Nós temos ainda esse parágrafo primeiro com incisos importantes do 489, você está vendo aí, que são parágrafos que vão ressaltar a necessidade de fundamentar as decisões com base nos precedentes qualificados. O 489, inclusive, ele foi até um pouco mais genérico, ele foi mais abrangente para deixar claro que todo o padrão decisório precisa ser respeitado. Então, nós temos não só os instrumentos objetivos, mas temos também dispositivos outros que dão sustentação a esse sistema. Temos ainda dispositivos que exigem o cumprimento. Então, você vê aí na tela dispositivos como 311, 332, 496, enfim, dispositivos diversos que vão deixar claro assim, olha, magistrados, favoreçam os precedentes, respeitem o padrão decisório. E se os advogados não respeitarem, você, magistrado, é o primeiro a proferir uma decisão ressaltando isso e, inclusive, né, sancionando jurisdicionalmente o advogado que descumpriu essa, essa determinação. Então, por exemplo, a gente tem o 311, que trata da tutela de evidência. E uma das causas, né, uma das hipóteses de cabimento da tutela de evidência é justamente a petição inicial estar em consonância com o precedente. Temos o 332, que já é o inverso. É o juiz sancionando jurisdicionalmente o autor, porque a tese dele, a matéria dele, a demanda que o autor, a autora trouxe, está em desencontro com um precedente que tenha sido estabelecido, que faz com que haja a chamada improcedência liminar. Nós temos, ainda falando por último a respeito dessa aplicação, o 1030. O 1030 do CPC é um dispositivo que privilegia determinados precedentes a ponto de dizer que o recurso especial ou extraordinário sequer vão subir para o Supremo ou STJ, dependendo do caso. Porque a matéria ventilada no recurso é contrária a alguns precedentes qualificados que são mencionados lá, como repercussão geral, recursos repetitivos, estão lá no inciso 1º do 1030. E o próprio juiz, os magistrados em geral, foram autorizados pelo legislador para fazer o controle do cumprimento dos precedentes pelos próprios magistrados.
Então, por exemplo, a gente tem o artigo 988 de reclamação, tratando de reclamação, dizendo, portanto, que se, por exemplo, uma instância inferior descumpre determinado precedente, isso faz com que isso autoriza que a parte prejudicada se valha da reclamação para ir diretamente à instância superior da qual o precedente emanou para requerer a reforma ou invalidação da decisão, justamente por se ter descumprido aquele precedente objeto da reclamação. E nesses minutos finais, o que eu quero mostrar para vocês é que é a correspondência entre esses dispositivos. Então, eu fiz um quadro comparando o 489 com o 927 e o 311. Então, você vê que o 489, como eu falei, ele está nos dizendo que para uma decisão ser fundamentada, ela precisa abordar. Não estou dizendo necessariamente cumprir, mas no mínimo abordar e, conforme o caso, cumprir. Aí eu já entro na eficácia vinculante, que será objeto da próxima aula. O precedente, a decisão precisa abordar precedentes, a tal jurisprudência estável de que falava, as súmulas. E aí, na verdade, o que eu venho dizendo desde as aulas anteriores é que não necessariamente se deve cumprir a súmula, mas sim o precedente que está por trás da súmula. Não necessariamente você precisa cumprir a jurisprudência, mas sim o padrão decisório que se formou no conjunto de decisões a que estamos denominando de jurisprudência. E é por isso que nós precisamos de instrumentos objetivos que reflitam, inclusive, essa própria jurisprudência ou que vão influenciar para essa jurisprudência ser alterada. E então, como eu estou mostrando aqui para vocês no quadro, esse rol de precedentes aqui a que me refiro, no 489, aliás, ao qual o 489 se refere, você joga para o 927. Ele está falando, o 489, portanto, está falando do rol do 927. E nesse rol a gente tem precedentes vinculantes que estão em preto, e eu vou explicar por que na próxima aula. E precedentes meramente persuasivos, a princípio, que estão aqui em vermelho. E você vê, enfim, no 311, que mais uma vez também são mencionados precedentes de maneira objetiva, como súmula vinculante e julgamento de casos repetitivos. Mas aí você vai me perguntar, Ubirajara, eu vou pleitear a tutela de evidência só nesses dois casos que aqui estão? Não. Você vai pleitear a tutela de evidência em todas as hipóteses do 927. Mesmo porque o próprio 489 já determinou que, para a decisão estar fundamentada, ela precisa considerar justamente esse padrão decisório que aqui está. Então, o rol do 311, assim como acontece com o 332, não é apenas aquilo que está nele próprio, mas sim uma interpretação sistêmica com o 927 e o 489. E aqui, enfim, concluindo, eu faço uma outra comparação, o que ratifica aquela história do precedente. Veja de quantos dispositivos a gente está tratando aqui. Então, aqui eu faço outra comparação
com o 332, o 932, o 496 e sempre o 927 no meio. Para mostrar para vocês, mais uma vez, que a improcedência liminar do 332, o julgamento monocrático do 932, o reexame necessário do 496, eles não devem obedecer, eles não devem seguir apenas o que está neles próprios, mas sim com uma interpretação sistêmica a partir do 927. E essa não é uma tese minha do Ubirajara, mas sim o que é defendido por boa parte dos autores, dos cientistas processuais que escreveram e estudaram de maneira aprofundada, como o Marinoni, como o Hermes Anetti, alguns manuais, como o do Didier, defendem essa integração, o manual do Dalla, as obras específicas de IAC e RDR do professor Aloysio, enfim, são autores que escreveram a respeito da matéria e defendem essa integração, de maneira que quando você for fundamentar uma decisão ou uma petição, você pode se valer desse sistema integrado. E o que eu não expliquei para vocês ainda, é o que eu vou fazer no próximo encontro, afinal de contas, por que parte desses precedentes são vinculantes? Como se dá e como eu sustento essa eficácia vinculante? Isso a gente vai ver no próximo encontro. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e não deixe de assistir a quarta aula, bem como compartilhe esse material com os seus amigos, amigas, com os técnicos do direito, os profissionais com quem você lida. Tenho certeza, né, e com isso a gente vai ajudar a todos nessa aplicação, que às vezes é complexa, mas perfeitamente possível de se fazer, de todo esse sistema de precedentes. Até a próxima, pessoal.